bom com você? O vídeo de hoje é o segundo vídeo da série Termos da Costura. Se você não sabe do que eu estou falando, clique aqui acima para assistir o primeiro vídeo dessa série, onde eu falo sobre margem de costura. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre largura de um pé de máquina. Eu sou Rutiana Sobrinho e te convido a se inscrever aqui no canal. Nós já estamos passando aí dos 13 mil inscritos e você não vai ficar de fora dessa, não é? Aqui no canal tem bastante conteúdo voltado para quem é iniciante, tem muitas dicas, então aproveito para te convidar para dar uma olhada aí nos vídeos mais antigos, porque tem bastante informação. Também deixa sua dúvida, o seu comentário e avalie o vídeo clicando em uma das mãozinhas que fica logo aqui abaixo. Pezinho, pé de máquina, pé calcador, sapatilha, são alguns dos nomes que as pessoas usam aí para dizer que é esse acessório que você encaixa na sua máquina para você conseguir costurar. Existem os acessórios para máquina doméstica e para máquina industrial. Então a largura do pé de máquina vai depender da máquina que você está usando. Eu fiz o desenho desse acessório um pouco maior para você conseguir visualizar melhor, porque a câmera às vezes não consegue focar bem próximo do pezinho, então você talvez vai ter dificuldade de entender o que eu quero explicar. A largura de um pé de máquina nada mais é do que a medida começando da agulha até a lateral do pezinho da sua máquina. Então, a medida entre a agulha e a lateral é a largura de um pé de máquina. E como costurar com a largura de um pé de máquina? Bom, uma das formas é você encostar a beirada do tecido rente à lateral do pezinho da sua máquina. E aqui vai um segredinho: na hora de costurar, você não deve olhar para a agulha, e sim para a lateral do pezinho da sua máquina. Fazendo assim, a costura vai sair retinha. A outra forma de você costurar com a largura de um pé de máquina é você seguir um risco ou uma costura. Então vou dar aqui o exemplo de um punho de uma camisa. Digamos que você terminou lá de fazer o punho da sua camisa e você quer fazer uma costura com a largura de um pé de máquina na beiradinha do punho. Então você vai seguir a regra que eu falei anteriormente, encostando o tecido na lateral do pezinho da sua máquina. E agora você quer fazer uma segunda costura com a largura de um pé de máquina. Então agora você vai encostar o pezinho da sua máquina naquela costura, primeira costura que foi feita. Quando você terminar, você vai ter no seu punho duas costuras com a largura de um pé de máquina. Como eu disse no vídeo passado, eu falei sobre margem de costura. E eu disse que a gente ainda vai conversar mais sobre a largura da margem de costura. E uma das larguras da margem de costura é a largura de um pé de máquina, como eu expliquei. Eu aconselho que você não faça essa medida para roupas. Eu prefiro que você faça em peças que não sejam roupas. Que na roupa você deixa uma largura de margem de costura um pouco maior para você ter uma garantia que a sua roupa não vai abrir. A largura da margem de costura vai depender muito do tipo de acabamento que você vai fazer. Um bom acabamento, que é a costura francesa, você não deve deixar, por exemplo, 1 centímetro de margem de costura para fazer esse tipo de acabamento. Porque quando você terminar a sua costura, ela vai estar muito estreitinha, podendo até abrir a sua peça. Se você tiver alguma dúvida sobre costura francesa, eu tenho um vídeo bem detalhado, vou deixar aqui em cima para você assistir. Agora vamos dizer que você queira dar um acabamento aí com overlock ou com zigue-zague. A largura que você tem que deixar aí vai depender muito da largura do ponto da sua máquina. Então, digamos que a sua máquina aí tem um ponto com meio centímetro, por exemplo. Então, talvez 1 centímetro seja suficiente para você costurar, né, fechar as peças e dar o acabamento. Ou dar o acabamento e depois costurar, porque no caso da margem muito estreita, ou você vai ter que juntar as duas peças e fechar junto as duas peças, ou você vai ter que fazer esse acabamento antes de fechar, porque senão a margem fica muito estreitinha para você passar a máquina. Mas aí vai depender, como eu disse, da largura do ponto da sua máquina. Talvez você queira dar um acabamento aí na sua margem de costura com viés. Então talvez 1 centímetro, 1,5 centímetros seja suficiente para você fazer isso. Tudo vai depender do resultado final que você quer dar à sua peça. Se você quiser saber um pouco mais sobre acabamentos feitos em máquina doméstica, eu tenho um vídeo aqui no canal explicando. Vou deixar aqui para você assistir.
A largura da margem de costura em partes arredondadas, como cavas e decotes, não adianta você deixar mais que 1 centímetro, porque senão você vai ter que depois retirar o excesso, porque se você deixar com a largura mais larga, na hora que você vestir a peça, por exemplo, a manga, se você deixar com a largura muito larga aqui, de margem de costura, você depois, ela vai ficar te amarrando aqui. Então você deixa aí com 1 centímetro é o suficiente para você prender uma peça na outra e dar o acabamento aí. Resumindo o vídeo passado, onde eu falei sobre margem de costura, e o vídeo de hoje, onde eu falei sobre largura de um pé de máquina e largura de margem de costura, eu aconselho você que, se você estiver trabalhando com roupas, você deixe uma margem de costura um pouco maior. Se você estiver trabalhando com peças que não sejam roupas, que você utilize a largura de um pé de máquina, não haverá problema. E a largura de um pé de máquina também, como eu disse, ela serve para dar algum acabamento na roupa, como eu citei o caso do punho. Fora isso, é melhor você deixar uma margem maior para você costurar, e não aquela estreitinha da largura de um pé de máquina. Também sugiro que você estude bem o tipo de acabamento que você vai dar à sua peça. A maioria dos exemplos que eu citei aqui se refere a tecidos planos, ou seja, tecidos que não esticam. No caso da malha que estica, geralmente usa-se o acabamento com a costura reta, um overlock, ou somente com overlock. Então aí você vai precisar de uma margem um pouco menor do que normalmente se dá para tecido plano. E assim a gente conclui o assunto de hoje. No próximo vídeo eu estarei falando sobre folga de vestibilidade, então fique ligado aí para você não perder esse tutorial. Antes de ir embora, eu quero também sugerir para você esses 2 vídeos que eu vou deixar aqui ao lado para você assistir e comentar, tá bom? Fique com Deus, até a próxima, tchau!